Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso e ainda procuradora do Ministério Público de Contas, Valéria Borba. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Compõe o quórum auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Submeto a ata 25 de 13 de julho para homologação. Está aprovada e a palavra está livre. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas solicitar o sobrestamento na COFAP, processo 45937716, ato de inativação, autarquia de previdência social dos servidores públicos do município de São José dos Pinhais. Devidamente anotado, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos aqui na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal dos processos 859-63015, 475-10013, 582, não, 582 não, também 432-193-16, na Coordenadoria de Fiscalização das Instituições Estaduais, sobrestamento do processo 309-02216, 323-58016, 229-02916, 160-95699 e 229-13416. E, por fim, na Coordenadoria de Fiscalização das Entidades Municipais, sobrestamento do processo 392-684 de 2010. Está anotado. Auditor Tiago Pedroso. Gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 375211/16 da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal. Devidamente anotado. Também estou comunicando sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização Estadual 575-566-14 e na Coordenadoria de Fiscalização de Pessoal 545-519-14, 63-925-16. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, demais membros que compõem essa 2ª Câmara. Eu inicio a minha pauta, senhor presidente, pelo processo 666-93512, é uma prestação de contas municipal, Fernando Antônio Maia Camargo e outros. É uma prestação de contas anual, Terminais Aéreos de Maringá, exercício do 10, de responsabilidade do senhor Marcos Antônio Valêncio. COFIN e Ministério Público de Contas apontam pela irregularidade das contas e multa, em virtude de ausência de documentos, ausência de controlador interno e respectivo parecer, ofensa ao prejulgado 6 e realização de diversas contratações sem licitação. E é assim que eu voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas e multa. Senhor presidente, só... Por favor. Tem a palavra. Só uma dúvida. Os motivos da irregularidade são a questão do controle interno, inexistência do controle interno. Exato, e a ausência de controlador interno e a falta do respectivo parecer de controle interno. E mais... E tem a ofensa ao prejulgado 6, né, que houve a realização de diversas contratações sem licitação. A prejulgado 6, então, é a área de contabilidade e... Perfeito, área de contabilidade. E a multa que Vossa Excelência aplica seria qual multa? Aí eu aplico a multa, são multas, né? Estou aplicando algumas multas, deixa eu só ver aqui, só um minuto aqui. São diversas multas para cada irregularidade. Ah, sim. Senhor presidente, eu, pela
área de atuação dessa companhia, eu vou, até pela questão também do exercício ser de 2010, eu vou pedir a devida licença ao relator, solicitar a vista desse processo, que eu tenho bastante dúvida dessa questão do controle interno numa entidade desse tipo, e aí também vou verificar junto essa questão do pré-julgado número 6. Então, se for possível. Não havendo objeção, vistas ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado. Segundo processo, senhor presidente, 108.499.12, prestação de contas de transferência, município de Nova Tebas. Secretaria de Estado de Educação, Flávio José Arnes e outros. COFIT pela regularidade, Ministério Público de Contas, regularidade e multa, em razão do elevado número de alunos que faltaram às escolas em razão da deficiência dos serviços de transporte escolar. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva, sem aplicação de multa proposta pelo Ministério Público de Contas. Observo que a garantia da infraestrutura de acesso às escolas é de responsabilidade do município. No entanto, segundo o alegado, as aulas teriam sido repostas e os acessos cascalhados, solucionando o problema pelo menos por hora, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 276.278.12, prestação de contas de transferência, município de Carambeí, Osmar Ricli. Grupos de apoio aos doentes alcoólicos de Carambeí. COFIT Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e multa, em razão da ausência de 3 orçamentos para as aquisições realizadas. E eu voto pela regularidade com ressalva, afastando a multa diante do valor pouco expressivo e da diversidade da aquisição de sujeitos a tal procedimento, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 778.761.12, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Instituto de Biologia Molecular do Paraná. COFIT, pela regularidade com ressalva e recomendações. Ministério Público de Contas, preliminarmente pela instauração de incidente de prejulgado para que o Tribunal Pleno se pronuncie quanto à aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transferências voluntárias e no mérito pela regularidade das contas diante da ausência da lei específica autorizadora dos repasses. E eu voto. Afasto a preliminar da instauração de prejulgado, acompanhando precedentes deste Tribunal que entendeu inaplicável aquele dispositivo às transferências voluntárias. No mérito, afasto a ressalva proposta pela unidade técnica, quanto à existência de saques, débitos de valores alheios aos pagamentos realizados. Haja vista que não consta de suas instruções a indicação específica dos valores impugnados. E voto pela regularidade das contas com recomendações, afastando as demais ressalvas por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT, senhor presidente. Regularidades com recomendações. Está em discussão. Aprovado. Processo 81.84.29.12, prestação de contas de transferência, Associação de Pais e Funcionários, Centro Municipal de Educação Infantil, Tia Eva. COFIT, pela regularidade com recomendações. Ministério Público de Contas, preliminarmente, pela instauração de incidentes de prejulgado para que o Tribunal Pleno se pronuncie quanto à aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transferências voluntárias e no mérito pela regularidade das contas diante da ausência de lei específica autorizadora dos repasses. E eu voto. Afasto a preliminar da instauração de prejulgado, acompanhando precedentes desse tribunal, que entendeu inaplicável aquele dispositivo às transferências voluntárias. No mérito, pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo 608.819.13, prestação de contas de transferência, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palotina. COFIT, pela regularidade e recomendações. Ministério Público de Contas, preliminarmente pela instauração do incidente de prejulgado para que o Tribunal Pleno se pronuncie quanto à aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transferências voluntárias e no mérito pela regularidade das contas diante da ausência de lei específica autorizadora dos repasses. Afasto a preliminar de instauração de prejulgado, acompanhando precedentes desse tribunal que entendeu inaplicável aquele dispositivo às transferências voluntárias e no mérito pela regularidade das contas com recomendação, acompanhando a unidade técnica. Está em discussão. Aprovado. Processo 596.964.10, prestação de contas de transferência, município de Nova Olímpia, Secretaria de Estado de Educação. COFIT Ministério Público de Contas,
irregularidade das contas, diante do fato de a senhora Tânia Lúcia Caetano Barbosa participava do quadro societário de 2 das empresas participantes de convite. Multa e declaração de inedoidade da senhora Tânia Lúcia e das sociedades empresariais. Multa pelo atraso de 179 dias na apresentação das contas. E eu voto pela regularidade das contas com ressalva e multa pelo atraso na apresentação das contas. E, não obstante o entendimento do Tribunal de Contas da União, segundo o qual a participação simultânea de empresas com sócios comuns em licitação não afronta a legislação vigente e somente merece ser considerada irregular quando puder alijar do certame outros potenciais participantes. Como no caso de convite, observo que não consta dos autos questionados da existência de sobrepreço ou de descumprimento de prazo de entrega de peças ou de inexecução de serviços, razão pela qual deixo de aplicar a multa proposta. Com maior razão, deixo de acolher a proposta de declaração de inidoneidade, uma vez que a mera presunção de lesividade decorrente da participação simultânea de empresas com sócios comuns em licitação não pode fundamentar sanção tão grave quanto essa. Portanto, meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva e multa. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, vou novamente solicitar a vista de um processo para estudar melhor essa questão dessa situação que foi relatada pelo conselheiro Fábio Camargo. A proposta do conselheiro Fábio, por gentileza. Regularidade, ressalva e multa, senhor presidente. Vistas a Vossa Excelência. Processo 207-89612, prestação de contas anual, Marcelo Roberto Rabi, Câmara Municipal de Cerro Azul. COFIN, pela irregularidade das contas, diante das divergências entre os dados do SIM-AM e do balanço patrimonial. Multa pelo atraso de 9 dias na apresentação das contas. Ministério Público de Contas, ausência do balanço patrimonial e respectiva publicação e multa. E eu voto. A divergência apontada se refere à existência de um saldo de R$ 5.880,28 no SIM-AM, ao passo que o respectivo valor na contabilidade está zerado. Verifico dos extratos bancários que o saldo das contas correntes estavam zerados em 31/12/10, razão pela qual ressalvo a irregularidade por se tratar de mero erro formal. Aplico a multa do artigo 87.3, a linha A, da Lei Complementar 103/5 ao senhor Marcelo Roberto Rabi, em razão do atraso de 9 dias na entrega da prestação de contas. Então, eu voto pela regularidade, com ressalva e multa. Está em discussão. Regularidade. Ressalva pela divergência e multa pelo atraso. E multa. Está aprovado. O processo 196.855.13 é uma prestação de contas anual, Claudinei Gadominski, Câmara Municipal de Porto Barreiro. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade e multa, diante das seguintes constatações. A falta de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira em portal de transparência e exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva e multa, por infringência ao prejulgado 6, visto que tal irregularidade não tem o condão de contaminar por si só toda a prestação de contas. Quanto à exigência de publicação em portal de transparência das informações sobre a execução orçamentária e financeira, considerando que o município contava com menos de 5.000 habitantes em 2010, estava desobrigado dessa publicação até o exercício seguinte. Por essa razão, regularidade com ressalva e multa. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo, 211.115.13, uma prestação de contas anual, Antônio Aparecido Moreno, Kátia Silene Tavares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Isabel do Ivaí. Prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Isabel do Ivaí, exercício do 12, de responsabilidade da senhora Kátia Silene Tavares. COFIN, pela regularidade e multa, pelo atraso na prestação das contas. Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas, devido à ausência em seus quadros de servidores efetivos de engenheiro civil ou químico. E eu voto, senhor presidente. Na realidade, eu observei constar nos autos 203 e 26212
que trata das contas do 11. A portaria 32 do 12, cancelando o concurso público regido pelo edital 1 do 12, em razão de denúncias envolvendo a empresa vencedora para a realização do concurso, cujo objeto consistia na admissão de engenheiro civil. Considerando os esforços da gestora em regularizar a situação e que foi sanada a irregularidade no exercício de 14, voto pela regularidade das contas com ressalva. Determino a aplicação da multa do artigo 87.3a da Lei Complementar 103 do 5 ao senhor Antônio Aparecido Moreno, em razão do atraso de 1 dia na entrega da prestação de contas. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor relator, fiquei com uma dúvida. Vossa Excelência fez menção a um número do processo 203/269 de 2012, se não me engano, que tratariam das contas do gestor da Câmara Municipal, aliás, do Serviço de Água e Esgoto, do exercício de 2011. E Vossa Excelência fez a referência de que, naquele processo, há informação de que teria sido feito um concurso, mas, de alguma maneira, teria sido anulado. E depois, Vossa Excelência fez um comentário de que a situação foi regularizada em 2014. Perfeito. Na realidade, em 2012 é que foi feito uma tentativa de concurso, houve um problema com a empresa, denúncia, e, consequentemente, não houve o concurso. E, posteriormente, em 14, foi regularizado com a contratação, através de concurso, de um engenheiro. Sim, mas aí, ok. Só fiquei também, então, em dúvida ao final, porque Vossa Excelência fez menção a um engenheiro civil, ou foi um engenheiro químico? Na realidade, o Ministério Público de Contas apontou um engenheiro civil e ou químico, e aqui eu apontei um engenheiro civil. O engenheiro civil seria responsável pela atividade fim de um serviço de água e esgoto. Que normalmente eu penso que seria um engenheiro químico, mas o Ministério Público, então, mesmo coloca que seria químico ou... Químico e ou civil. Civil. Tá ok, então. Ele reprova as contas, porque ele vê o exercício. Então, essa matéria, ela passa mais nos relatórios anteriores. Perfeito. Que o doutor está relatando. Perfeito. Porque o foco aqui, embora o procurador cite que houve concurso em 2014, mas ele está examinando em 2012, doutor. Foi o raciocínio que embasou o parecer. Ainda está em discussão. Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanho o relator no mérito. Eu apenas excluiria ou vou contra a aplicação da multa. O atraso de um dia, não creio que seja razoável essa aplicação da multa pelo atraso. Então está aprovado o voto do relator sem a aplicação da multa. Processo 223.64911, prestação de contas da Prefeitura Municipal, Reinaldo Gimenez Milan, município de Tamboara. É uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Tamboara, do exercício 10 de responsabilidade do senhor Reinaldo Gimenez Milan. COFIN pela irregularidade das contas, diante do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, correspondendo a 2,65% das receitas da referida fonte e aplicação da multa do artigo 5º, 3º, parágrafo 1º da Lei Federal 1028 ao senhor Reinaldo Gimenez Milan, com recomendações para que o município adote as medidas necessárias para dar andamento à execução de obra paralisada. O Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas, diante do resultado financeiro deficitário e terceirização indevida de mão de obra, diante da contratação, dentre os profissionais, de médico, odontólogo, auxiliar de enfermeiro, psicólogo e nutricionista. Considerando a realização de concurso público no exercício subsequente para a admissão de médico, pediatra, odontólogo, técnico de enfermeiro, técnico de higiene dentária, motorista, professor, recepcionista, agente de combate à endemia, entre outros, e a existência de um déficit de 2,65% nas fontes não vinculadas, eu voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas, com ressalva, sem aplicação das multas e com as recomendações propostas pela COFIN. Está em discussão.
senhor presidente. Auditor Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor conselheiro relator. Vossa Excelência fez menção à questão que o Ministério Público considera fundamento de irregularidade, que é a terceirização em relação a alguns cargos. Houve a abertura de concurso no exercício seguinte. A circunstância dessa terceirização teria se dado por meio de uma entidade ou seriam... Vossa Excelência saberia... Eu vou ver aqui no processo se foi através de uma entidade ou foi direto. Eu preciso checar se foi por uma entidade. Se Vossa Excelência não gostaria de pedir vista? Sim, eu acho que seria mais fácil, então, com a devida vênia do conselheiro relator. Ao auditor Tiago Barbosa. Próximo processo, senhor presidente, é o processo 174.150.13, prestação de contas do prefeito municipal, Vera Lúcia da Silva Golono, Gimerson de Jesus, município de Sapopema. É uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Sapopema, exercício do 12, de responsabilidade da senhora Vera Lúcia da Silva Golono, em 1/1/12, a 28/2/12, 17/6/12, a 31/12/12, e do senhor Gimerson de Jesus Subtil, em 1/3/12, a 16/6/12. O COFIN e o Ministério Público de Contas, pela irregularidade e multa em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, correspondente a 10,80%. Acréscimo na conta contábil responsável por despesas não empenhadas, déficit das disponibilidades frente às obrigações financeiras. E eu voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas da senhora Vera Lúcia da Silva Golono e parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Gimerson de Jesus Subtil. Eis que as irregularidades apontadas não alcançam a sua gestão. Está em discussão. Está aprovado. Processo 186.558.13, prestação de contas do prefeito municipal, Ismael Carvalho de Oliveira, Vanderlei de Siqueira e Silva, município de Jabuti. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas diante do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, correspondente a 3,58% das receitas da referida fonte, e aplicação da multa do artigo 5º, 3º, parágrafo 1º da Lei Federal 10.28, ao senhor Ismael Carvalho de Oliveira. E eu voto, senhor presidente, conforme precedentes desse tribunal, considerando a existência de um déficit de 3,58% das fontes não vinculadas, pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas, com ressalva, sem aplicação da multa proposta, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que fundamentam a própria decisão. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo, senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta 197.711.13. Está retirado. E o último processo, 188.859.12, processo que o conselheiro substituto Tiago apresentou voto vistas, que eu vou deixar para trazer na próxima sessão, para que ele possa fazer a defesa do seu voto. E com isso... Conselheiro, auditor, qual, Tiago? Tiago Barbosa. O Tiago Barbosa. Para que na próxima sessão a gente possa fazer a discussão. E com isso, senhor presidente, minha pauta está encerrada. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pelo relato da pauta e palavra ao auditor que retorna de longas e merecidas férias, Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Não foram tão longas, mas acho que foram merecidas. Senhor presidente, inicialmente agradeço a deferência do conselheiro Fábio Camargo. Realmente estou retornando de férias, não me preparei para esse processo do qual tive vista. Eu tenho em pauta também, senhor presidente, por conta disso, tenho apenas o processo que já se encontrava em pauta antes das minhas férias, que esteve com vistas ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que é o 135.306 de 2015. Considerando, então... Pela ordem.
Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Ah, não vai relatar? Não, justamente, considerando que o conselheiro Fernando não está e teve vistas, eu solicito que fique adiado para que eu possa relatar na presença do mesmo. Então, sendo assim, não tenho pauta a relatar nessa data. Está adiado, agradeço a Vossa Excelência, como sempre, muito veloz no relato, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu não tenho processo a relatar, presidente. Obrigado. Mais rápido ainda, agradeço a Vossa Excelência, passo ao relato da minha pauta. Tenho o protocolo 293.649/16, trata-se de alerta ao município de Contenda, exercício 2015. A COFIN, bem como o Ministério Público, opinaram pela expedição do alerta e esta é a proposta do relator. Está em discussão e está aprovada. O protocolo 79.658/13, prestação de contas de transferência para atendimento à pessoa portadora de deficiência intelectual. A COFIT se manifestou, regularidade com ressalva. O Ministério Público também faz proposta de regularidade com ressalva. Proposta do relator, regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 102.168/13, município de Tibagi, 2012, também repasse para dinamizar prestação de segurança pública com apoio ao destacamento da Polícia Militar Local. Polícia de Tibagi, aqui muito bem representada pela senhora Karine, que representa também Cornélio Procópio, a Corporação Militar. As manifestações são, portanto, pela regularidade com ressalva e recomendação, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 195.697/13, Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Também manifestações da COFIT do Ministério Público, regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator, acrescentando a recomendação. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 793.407/14, também manifestações da COFIT e do Ministério Público, regularidade com ressalvas, acrescento recomendações, e esta é a proposta. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 154.150/16, Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 2015. COFIN se manifesta, Ministério Público também. E o 182.537/16, Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, 2015, também COFIN e Ministério Público manifestam-se pela regularidade. E a proposta do relator pela regularidade em ambos. Está em discussão, está aprovada. Os demais protocolos, 177.946/12 está adiado e o próximo está com vistas. A pauta está atendida, a palavra está livre. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Apenas uma correção. Eu anunciei o sobrestamento de um processo na Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal 475.100/2013, mas verifiquei depois que já houve a solução do processo do qual seria necessário sobrestamento, então, só para comunicar a retirada então, desse sobrestamento. Então, está retirado o sobrestamento. Agradeço a Vossa Excelência, aos demais
membros desse plenário, a próxima sessão da segunda Câmara, 27 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.